Muito bem, aí foi a palavra do nosso irmão Leonardo, né, da primeira Igreja Batista em Monte Azul, que a Igreja Batista é uma igreja bem conhecida e nós temos ali os grandes irmãos ali na presença de Deus. Também está conosco e também faz a segunda apresentação nosso irmão Pedro Gonçalves, que é escritor, crítico, cronista, poeta, professor de geografia, história, teólogo, também conferencista da palavra de Deus. Seja bem-vindo, irmão Pedro. A paz do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que estão na sintonia dessa rádio abençoada, que tem abrido as portas para estarmos aqui nesta manhã, e agradecer ao seu convite, Roberto, você que está aí nesta peleja, nesse trabalho maravilhoso, que Deus continue te dando saúde, te dando paz e alegria, e a você que está aí na sintonia, que Deus possa contribuir nessa manhã pelo debate que nós vamos fazer aqui num tema muito maravilhoso e bem escolhido e elaborado, para que possa tirar, quem sabe, as dúvidas que está em seu pensamento. Eu espero que seja muito produtivo, que seja uma bênção para você nesta manhã. Oi, irmão Pedro, nós queríamos perguntar se o irmão tem hoje para nós aqui, eu já disse, vou repetir novamente, qual é o destaque do irmão nesta manhã para o povo de Deus? O destaque que eu faria é em questão das drogas, né? As drogas e também uma nova praga que está surgindo hoje na sociedade do nosso país e, por que não dizer, do mundo. Além das drogas, e está existindo o bullying, né? Um tema que vem sendo discutido. Inclusive eu já tenho lançado 8 livros e pretendo futuramente, já estou até fazendo algumas pesquisas sobre o bullying. Para quem não sabe o que é o bullying, bullying é quando seu filho apanha na escola, quando sua filha apanha na escola, e aí você chega lá e um joga para o outro, e joga não tem culpa, ninguém tem culpa, e o problema é o seguinte, que sua filha e seu filho apanhou na escola. Essa é uma grande verdade. E esse bullying se estende à nossa sociedade. O bullying, se você for aprofundar, o bullying é quando a pessoa se sente agredido, né? Com palavras, com gestos, e é que eu já deixo, já aproveitando essa oportunidade, para que você vai se refletindo. Já estou fazendo um projeto com uma pessoa que me fugiu o nome da memória, para futuramente estarmos aí nas escolas. E você que tem aí a sua denominação, que tem o seu ministério, que queira juntar conosco para que possamos mostrar para a sociedade essa praga, porque a praga ela começa bem devagarzinho, vai comendo pelas beiradas, e quando você pensar que não, está acontecendo umas desgraças maiores que já vem acontecendo no nosso país, e a gente vê que todo mundo só fica se debatendo na TV e muitas das vezes no rádio, mas ninguém ainda tomou uma posição, né, de começar a trabalhar contra esse vírus maligno que é as drogas e o bullying. Muito bem. Aí está a palavra do nosso irmão Pedro, né? Que trouxe aí seu destaque do nosso primeiro programa, Jesus é Vida, né? E claro, vida com abundância. Nós vamos aqui com a primeira pergunta do nosso debate, que é para o nosso irmão Leonardo, missionário, irmão Leonardo, da Igreja Batista de Monte Azul. Irmão Leonardo, o tema nós já sabemos o que significa ser crente hoje. Esse é o tema do nosso primeiro debate aqui na Colina Azul 105,5. E a pergunta é para o nosso irmão Leonardo. A primeira pergunta é: irmão Leonardo, nós queremos saber qual é a diferença do crente do passado e o crente de hoje. Bom, irmãos, fazer essa comparação às vezes é um pouco complicado, né, para a gente saber essa diferença, mas eu quero deixar aqui na palavra do Senhor em Atos 2, 42 a 47, eu quero deixar esse texto para vocês e logo depois eu quero comentar um pouco em relação a isso. Atos 2, 42 a 47 diz assim: e eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um.
e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de oração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, essa comparação no texto da palavra do Senhor, em Atos 2, do 42 a 47, vocês podem perceber que os apóstolos, os discípulos, os servos do Senhor, eles amavam a Deus, eles serviam uns aos outros, eles discipulavam a palavra de Deus, eles pregavam, anunciavam a palavra do Senhor. Ou seja, eles ajudavam uns aos outros, e isso ia acontecendo o quê? A palavra de Deus, o povo do Senhor, iam crescendo cada vez mais. Hoje, muitas vezes a gente encontra algumas dificuldades assim, em relação a algumas igrejas, né? Às vezes as pessoas perderam um pouco desse amor, perderam um pouco desse propósito de Deus, porque nós somos criados para servir, para amar e para adorar o nome do nosso Senhor. O que é adorar? Adorar é um estilo de vida. Como você está diante do Senhor? Então, fazer essas comparações, a gente olhando para o texto em Atos dos Apóstolos, lá no início mesmo do cristianismo, a gente vê o quanto que as pessoas se dedicavam à obra do Senhor. As pessoas davam sua vida em prol do reino de Deus, em prol da palavra do Senhor. Hoje, nós vemos que algumas pessoas servas do Senhor estão fugindo um pouco desse propósito de Deus, que a sua criação, você foi criado para somente adorar ao Senhor e servir uns aos outros. Quando eu digo que eu amo meu irmão, eu estou aqui para amar meu irmão, servir meu irmão, ajudar meu irmão em prol do reino de Deus. Então, quando isso acontece dentro das igrejas, as igrejas vêm crescendo cada vez mais, cumprindo os planos do Senhor para as nossas vidas. Amém, aí está, né, a palavra do nosso querido missionário da Igreja Batista de Monte Azul, nosso querido missionário irmão Leonardo. E agora vamos passar agora para o nosso querido irmão Pedro, né, para que ele também venha trazer também a mesma questão que foi aqui colocado, que qual é a diferença do crente do passado com o crente de hoje, irmão Pedro? Irmão Roberto e os ouvintes que estão nos ouvindo, nós observamos que o pastor esclareceu perfeitamente bem. Mas eu quero ressaltar, ele entrou na parte teológica, numa parte muito bonita, e eu quero ampliar o conhecimento daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Porque na verdade, irmão Roberto, crente hoje, o ateu é crente, o diabo é crente, né? A gente tem que explicar isso para a sociedade, para que eles possam entender. Porque essa palavra pequena que às vezes traz confusão na mente de muitas pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, mas o crente de ontem era diferente, porque era assim, era assado, né? Mas nós observamos que crente, qualquer um é crente. Você crê em alguma coisa, você é crente. Agora o cristão, a palavra Cristo significa em grego ungido, é uma tradução literal de Messias. Então, Cristo é o Filho de Deus feito homem, que veio salvar os homens do pecado e da morte eterna. Então, cristãos são os seguidores da doutrina de Cristo. Então, se você está seguindo Jesus Cristo, você é um cristão. É lógico que nós não vamos ficar estressando com a palavra crente, porque o povo não está acostumado nessas coisas, mas é interessante, né? Agora o crente, por exemplo, de hoje, ou o crente como queira entender, o cristão, tem uma diferença sim, o que o nosso pastor explicou aí, que antigamente quando você falava, eu vou defender a minha fé, vou defender o nome de Jesus Cristo, você tinha que morrer muitas das vezes, tinha que pagar um preço muito grande. Mas hoje nós vemos que a diferença do crente do passado, que nós observamos que ele tinha que morrer para confirmar sua fé. Hoje, graças a Deus, nós vivemos em muitos países, nós observamos isso aí, que hoje o crente ou o cristão, ele só não é se ele não quiser, porque tem internet, tem sites, TV, canais, diversidade de canais de TV, e cada um
tem uma porta para ele seguir futuramente pelo desenrolar dos textos que nós vamos chegar lá. Então, há uma diferença, sim, uma diferença muito grande. Agora, o que eu percebo é o seguinte, que o cristão mesmo, a diferença do de ontem e o de hoje, que hoje você tem que ser cristão, se entregar a Jesus Cristo de uma forma especial, não importa a denominação que você está. O importante é que você seja cristão na escola, seja cristão na rua, seja cristão na praça, onde quer que você esteja, que você faça diferença. Seja um cristão que todos olhem e falem assim, nossa, esse camarada, essa jovem, esse rapaz, esse moço, essa senhora velhinha, idosa, faz a diferença. Então eu vejo Jesus Cristo nela, tá entendendo? Então eu acredito que tem que ter essa diferença, e há essa diferença. Aí está a palavra do nosso querido irmão Pedro. Esses dois homens de Deus que estão conosco aqui nesse debate de o programa Jesus é Vida.